Bem, conforme havia anunciado na saída para esse bloco, recebendo aqui hoje em nossos estúdios o professor historiador Marcos Carmo, e para falar de um assunto importante, embora não pareça, né, porque a Copa está aí, ela obscureceu um pouco, pelo menos eu não vi e não ouvi também falar na grande imprensa sobre a importância, né, do centenário da Primeira Grande Guerra Mundial, que foi chamada de Grande Guerra depois da Primeira Guerra. Professor, um prazer tê-lo aqui conosco, né? Prazer é todo meu. Não sei se também você compactua com essa ideia de que foi dada pouca importância nos meios de comunicação para um assunto tão importante e que parece que não tem ligação nenhuma, né, com os dias atuais e tem tudo a ver, né? Pouquíssima importância, infelizmente, né, Esteves? Infelizmente. Tem muito a ver porque a Primeira Guerra Mundial deu início ao que nós chamamos de século XX. O século XX efetivamente começou com a Primeira Guerra Mundial. E de uma forma sangrenta, né, e violenta. Extremamente sangrenta. Mas num ambiente violenta. que parecia impropício para uma grande guerra naquela época, né? Aí que está o paradoxo, né? Pois professor? é, todas as nações envolvidas tinham a perspectiva de que a guerra seria muito rápida. A guerra iria se acabar muito rápido. Ninguém pensava numa grande guerra, né? Como ficou conhecida naquela época. No entanto, o sentimento nacionalista foi tão grande e as tecnologias militares tão desenvolvidas que estenderam essa guerra por 4 anos de tragédias, né? 1914 e 1919, né? Exatamente. O estopim foi o assassinato do... Foi o Francisco Ferdinando, né? Ele era arquiduque, ele era o príncipe do Império Austro-Húngaro. Era a Áustria e Hungria, mais ou menos hoje, e alguns outros territórios. Ele, como arquiduque, como príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um fanático eslavo, Gavrilo Príncipe, que ninguém fala dele também, muito menos do grupo que ele pertencia, que era o grupo Mão Negra, mas o fato é que todos os países, as grandes potências da época, já estavam prevendo uma grande guerra, estavam esperando um porquê para começar uma grande guerra e assim se expandir. E houve esse porquê justificável? Que se justificasse pelo menos? A justificativa foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Tanto é que, assassinado por um fanático eslavo, se imaginava que haveria uma reação do Império Austro-Húngaro contra o Império Eslavo, que era o Império Russo naquela época. E não. A reação começou com o Império Alemão. O Império Alemão invadindo a Bélgica. Por que invadir a Bélgica? Era o plano Schlieffen, do Marechal Schlieffen, que já havia falecido 7 anos antes de começar a guerra, mas tinha deixado esse plano. Uma vez falecido, já tinha deixado esse plano de como invadir a França, através da Bélgica. Agora, vou falar uma linguagem bem popular, né? Na época, esse pessoal aí que pareciam ser inimigos e foram inimigos, né? Era tudo meio aparentado, né? Demais, demais. Um era primo do outro, porque era filho do... Exato. De tal rainha que queria casar com o prometido, que era primo e herdeiro do trono da Áustria. Exato. Eram monarquias, né? Eram impérios que predominavam ali casamentos por na interesse, Europa. né? Casamento por acordo entre nobres, né? O rei da Inglaterra era primo do imperador alemão. Tanto é que existe uma fotografia que eu uso em aula, o imperador alemão cavalgando com seu primo, rei da Inglaterra, usando uma farda do exército inglês. E o rei inglês usando uma farda do exército alemão. Inclusive eles se pareciam fisicamente, né? Eles eram parecidos. Eles faziam uma diferença no aspecto físico, na barba. O rei da Inglaterra fazia questão de cultuar o seu bigode diferenciado, assim como também o imperador alemão cultuava um bigode diferenciado com as pontas para cima. É uma questão de mostrar o nacionalismo. O nacionalismo é o grande divisor de águas para começar o século XX. O nacionalismo é o grande porquê da Primeira Guerra Mundial, justificando a participação de tantos impérios na Primeira Guerra Mundial. Agora, professor, eu li que em 1945, na Nigéria, acho que em Benin, havia ali uma guerra civil, né? E os grupos opositores propuseram uma trégua, né, naquela guerra civil, para assistir a um jogo que o Pelé ia jogar, né? E agora, nos 100 anos da Copa, lógico, né, ninguém está pedindo para a Copa parar para reverenciar, claro, mas passou meio que despercebido, a grande imprensa só está falando Natal da Copa só, né? Sim, sim. E nós temos esses impérios envolvidos, estamos vendo a Alemanha ainda usa a águia como símbolo, os americanos usam a águia como símbolo, né? E na antiguidade havia essa pausa, Esteves. Quando das Olimpíadas, na Grécia Antiga, eles paravam suas guerras, né? Eles faziam trégua exatamente para fazer os Jogos Olímpicos, né? Que eram em glória ao deus Olimpo, né? Então havia essa trégua. Hoje esquecemos a história, infelizmente, né? Agora, professor, você acha que hoje, né, a distribuição geopolítica do mundo, principalmente na Europa, né, e no Oriente Médio,
ele tem alguma relação com a Primeira Guerra? É um resquício de... Sem dúvida. O que eu acho mais interessante é que os franceses, tradicionalmente, não gostam dos alemães. Ponto. É tradição. E isso se explica desde a própria formação da Alemanha. A Alemanha era fragmentada... Não se bicam. Não se bicam. A Alemanha era fragmentada e a Alemanha começou a mostrar o seu poder militar sendo vitoriosa contra Napoleão em 1813. Era o Reino da Prússia, que então, depois de Napoleão, bem mais tarde, iria unificar os territórios também germânicos e formar a Grande Alemanha, o Império Alemão. O Reino da Prússia venceu Napoleão, 1813. Ponto. Quando da unificação alemã, os alemães venceram o Império Francês. Então, mais uma vez, os alemães vencendo os franceses. Primeira Guerra Mundial começou com a Alemanha invadindo a Bélgica para tomar a França. Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, veterano da Primeira Guerra, invadiu também a França. Entendeu? E nós temos símbolos que envolvem isso. Posso mostrar? Nossa, agora eu trouxe um arsenal aqui. Nós temos aqui um símbolo. Jackson mostrar. Olha só. Esta é a maior condecoração da Alemanha. Está dando para ver? É a condecoração chamada Cruz de Ferro. É essa aqui, porque eles não tinham na vitória contra Napoleão ouro, prata e suficientes para fazer medalha para os soldados. Então eles fizeram a Cruz de Ferro. Né? Agora, a Cruz de Ferro, se você for ver o verso, está escrito 1813, que é a data da vitória contra Napoleão. Então a primeira Cruz de Ferro foi feita num orgulho alemão contra os franceses. Em comemoração. Exatamente, em comemoração dos franceses. Quando da unificação alemã, uma nova Cruz de Ferro, que eu não tenho aqui. Mas essa medalhinha é interessante, Esteves. Essa medalha já foi um canhão francês. Tanto é que na borda... Feito do material do canhão. Exato, aqui na borda está escrito, feita de material inimigo. Os alemães derreteram canhões franceses para fazer medalha para os seus soldados, além da Cruz de Ferro. Havia uma propaganda, então, naquela época? Sim, sim, a propaganda nacionalista. A propaganda nacionalista. Só que essa cruz aqui não é nem de Napoleão, nem do Reino da Prússia, que venceu Napoleão, e nem da unificação, é a medalha da Primeira Guerra Mundial. Adolf Hitler recebeu uma dessa aqui. Essa é a Cruz de Ferro de segunda classe. Se você fosse condecorado novamente com a Cruz de Ferro, você receberia uma de primeira classe. Essa aqui é para abotoar no peito. Essa era top. Perceba que essa aqui já não é nem da Prússia, nem da unificação, nem da Primeira Guerra. Essa aqui é da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a suástica aqui, que é o símbolo nazista, é a cruz nazista. Bem no centro. Bem no centro, exatamente. Né? E nós vemos também, na Segunda Guerra, os alemães fazendo uma nova versão da Cruz de Ferro. Não mais a fita preto e branco apenas, mas também a cor vermelha, que é a cor da bandeira nazista. Entendeu? Uma medalha da Prússia, uma medalha de campanha da Primeira Guerra e a Cruz de Ferro da Primeira Guerra. Hitler ganhou a Cruz de Ferro. Você tem os capacetes lá ainda? São de quais países? Hitler usou um capacete como este aqui, na Primeira Guerra Mundial. Foi na Primeira Guerra que os capacetes foram instituídos de maneira obrigatória para o uso dos soldados. É um capacete de aço, não segura tiro, mas ele protege contra estilhaços de granada e morteiro, enfim. Nós temos aqui por dentro, ó, ele está vazio, só que aqui dentro é uma parte de couro, é a carneira. Né? Esse é o capacete alemão da Primeira Guerra Mundial. Os outros? Na Segunda Guerra, uma reprodução desse capacete está aqui, ó. Na Segunda Guerra Mundial, um capacete muito parecido né? com a da Primeira Guerra Mundial. Similar. Agora nós vemos o uso da suástica, a cruz nazista, e a carneira aqui por dentro, que era para amortecer os choques que batiam no capacete. Capacete alemão. Temos um outro capacete aqui, francês. Aqui nós vemos o orgulho francês, que a França não era uma monarquia, não era um império, mas era uma república. RF, República Francesa. Aqui dentro não temos mais a carneira. Da primeira é da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra. Não temos mais a carneira, mas ainda tem essa parte de alumínio que segurava a carneira para que o soldado usasse. Né? Os aliados quem eram? Os aliados... E contra quem eles estavam? Na Primeira Guerra Mundial, os aliados não eram da chamada Tríplice Aliança. É interessante. Aliados eram Inglaterra, Rússia, né, que já se colocavam contra os alemães, e a França, claro, contra os alemães. Inimigo eterno. Exato. A Rússia saiu da guerra devido à Revolução Russa e os americanos entraram nesse mesmo ano, 1917. Do outro lado, a Tríplice Aliança, que não eram os aliados. A hegemonia americana depois surge da experiência da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra e, sobretudo, após a Segunda Guerra,
Hegemonia incontestável, né? Do lado da Tríplice Aliança, como eu estava dizendo, tem o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, do príncipe que foi assassinado, né? E o Reino da Itália. Só que a Itália mudou de lado. A Itália, em 1915, mudou de lado e passou a apoiar os aliados, que era a Tríplice Entente. Entendeu? A Itália não chegou a combater junto com os alemães. E aqui nós temos muita gente, né, nessa Primeira Guerra. Né? Sim. Jovens, né? Uma prova está aqui. Para homenagear esses jovens mortos, uma medalha italiana feita... E matava-se por nada, né? Com bronze de canhão austríaco. Assim, copiando os alemães. Você tem uma granada ali? Matava-se com a tecnologia da época e também com fatores ainda antigos para a época. Granada de mão alemã. Essa réplica aqui mostra que para os alemães a tecnologia era mais avançada. Bastava desfazer aqui o parafuso, puxar a cordinha e jogar a granada. Pelo fato de ter um cabo, a granada ia mais longe. Agora, uma outra tecnologia... Catapultava para mais longe. Exato. Uma tecnologia que essa aqui já é mais antiga. É a baioneta. É a faca que vai à ponta do fuzil. Você tira a bainha e cá está a baioneta. Você encaixa na ponta do fuzil. Essa aqui é a baioneta do fuzil Mauser. As nossas tropas usaram muito dessa baioneta aqui no nosso exército, tanto tinha dupla função? Quanto durante a Segunda Guerra. Oi? Dupla função ela tinha? Ou não? Dupla função como? Serve como uma espada também, essa baioneta. Exatamente. Essa baioneta, ela não tem fio, ela não tem corte. Você pode passar, ela não corta. A função dela é justamente perfurar o inimigo. Mas os soldados faziam um fio na baioneta, criando assim uma dupla função, por conta própria. Por conta própria. Uma insubordinação a serviço da... Exatamente. Outro símbolo do imperialismo alemão, e depois, como a Alemanha aprendeu depois da Segunda Guerra, esta medalha, perdão, esta fivela, ia no cinto dos soldados alemães, na Segunda Guerra Mundial, com a mesma mensagem da primeira, Gott mit uns, que significa Deus está conosco. Só que aqui ao centro foi lixada a parte que havia a águia segurando a suástica. Ou seja, pós-Segunda Guerra, a desnazificação da Alemanha. Claro, né, depois de passar pelas 2 guerras mundiais, viram a tragédia. Professor, e esse conflito eterno que existe lá no Iraque, agora o Iraque também está à beira do colapso, né? Sim, mais uma vez. Tem mais uma organização dissidente da Al-Qaeda, né? Que é tão ou mais feroz do que a Al-Qaeda, outros métodos, né? Infelizmente. E você acha que a Primeira Guerra, depois a continuidade da Segunda Guerra, eles foram componentes que também transformadores dessa geopolítica nesse local? Sem dúvida. Nessa região do mundo? É uma colocação bastante interessante, Esteves. O Iraque fazia parte do Império Turco-Otomano. Né? Tanto é que desfeito, né? Exato, com a Primeira Guerra acabou o Império Turco-Otomano. Né? E depois da dissolução do Império Turco-Otomano, derrotado na Primeira Guerra por apoiar os alemães, esses países que nasceram, né? Arábia, Iraque, Líbano, enfim, eles tiveram dificuldade, em se firmar enquanto estados nacionais, né? Por brigas de teor religioso, xiitas e sunitas, teor político, enfim, e eles têm essa dificuldade até hoje. E ainda hoje nós vemos a influência dos grandes impérios querendo dominar essas áreas. Porque os alemães queriam fazer uma ferrovia antes da Primeira Guerra, Berlim-Bagdá, para justamente conseguir conquistar o petróleo do Iraque, da região do Iraque. Ao passo que nós vemos hoje o Império Americano também interessado no petróleo do Iraque. Não está tão interessado na paz no local não, né? Os americanos, né? A paz é argumento, mas não é consistente. Professor, infelizmente nosso tempo está terminando, eu só queria deixar bem claro, e acho que você seria a pessoa mais indicada, para levar para o telespectador a ideia de que nós propusemos esse debate aqui, curto, né? Mas para falar de uma coisa, né? Que embora esteja distante, porque o que está presente na cabeça do brasileiro comum, né? É a Segunda Guerra Mundial. Sim. Com a Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália, né? A FEB. E também o Holocausto, as atrocidades de Hitler, né? Claro. Mas não estamos assim tão distantes dessa realidade no mundo atual, né? E digo mais, Davis, eu acho interessante algum dia a gente marcar um outro bate-papo para falar da versão brasileira da Primeira Guerra Mundial. O nosso conflito, que foi a guerra civil mais efetiva que nós tivemos, a Revolução de 32. Ali nasceu o capacete de aço para o Brasil, granada de mão, enfim. Os conflitos, embora tristes, devem ser recordados para se valorizar a democracia e fortalecer. No próximo dia 9 agora, infelizmente, pouco se comemora no estado de São Paulo, pouco né? se comemora. Na minha terra, a Revolução lá em Jaú, Constitucionalista, nós vamos ter a celebração. né? Lá em Jaú tem. Então tá. Apareçam lá em Jaú.
Obrigado, professor. Eu que agradeço. Um abraço. Tá, obrigado pelas informações. Para você também desejamos uma ótima noite e voltamos na segunda-feira com uma nova edição do Jornal TVM. Obrigado pela audiência, principalmente pela sua companhia. Tenham todos uma ótima noite, um excelente final de semana e nos vemos na segunda então. Até lá.